sua voz, não tem a sua É, percepção, entendeu? tá. Então, gente, boa noite a todo mundo. A gente está aqui fazendo esse evento, né? Organização do PET, que o título é OSF Digital, né? A empresa OSF Digital, Parcerias e Oportunidades, né? Agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo de Tarso. Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito feliz de estar nesse momento, nessa caminhada junto, tá? Em relação à parceria da UFC com a USF Digital. A USF é uma grande parceira, tá? Regional do campus de Quixadá. A gente já tem aí um histórico de interação de longa data, tá? Desde o campus tem 12 anos, quase 13 anos, e ao longo dessa mais de uma década, a gente tem essa estreita parceria, desenvolve projetos, tem interação por meio dos nossos alunos, a gente recebe os nossos eventos, então é muito feliz que essa parceria, a cada ano, cada dia, se renova mais e mais. Bom, a gente ficou muito feliz também do mesmo jeito que ela acompanhou a nossa evolução, nosso amadurecimento, enquanto empresa, as transformações, inclusive, principalmente as transformações recentes, quanto a OSF, de fato, chegou à cidade de Quixadá, tem esse momento de transição, e hoje essa consolidação desse movimento, dessa transformação da empresa e do escritório de Quixadá, tá? E a gente fica muito feliz de poder continuar com essa parceria. E aí, momentos como esse são super importantes. Então, primeiro queria dar os parabéns ao Wendel, ao PET pela organização, por promover esse momento. Agradecer também a todos que estão aqui presentes, é super importante. Nós, enquanto Campus Quixadá, nós, enquanto estudantes, nós, enquanto academia, estamos aqui prestigiando, conhecendo, vendo as parcerias. E eu acho que todos nós temos muito a ganhar com essas conversas e essa parceria de curto, médio e longo prazo. Então, fica os parabéns para o evento e estou aqui ansioso para continuar com a noite. Então, muito obrigado. Em nome do Campus Quixadá, fica aqui o desejo de sucesso para o evento de hoje. Acho que só complementando o que o Paulo falou, né? A ideia desse evento, né? Ele tá em consonância, né, com a missão do PET, que é de trabalhar no ensino, pesquisa e extensão, né? Nessas três vertentes, né? E trabalhando nessas três vertentes, né? Uma dessas vertentes é a gente fazer a formação profissional, né? Incentivar a formação profissional de excelência, né? A gente tenta incentivar isso, né? Através do ITISC, através de palestras, de mini cursos, né? Então, nesse sentido, a gente, como PET, né, a gente quer ser essa ponte, né, para auxiliar a graduação e o campus, né, tanto para levar o aluno, né, ser essa ponte para levar o aluno para o mercado de trabalho, né, para se conectar com a sociedade, né, através das ações de extensão, e a gente também tenta se conectar com a própria universidade do futuro, né, através da pesquisa, né. Então, a pesquisa, ela vai manter a universidade, né? A gente está formando a universidade do futuro, né? Mas antes de pensar no futuro, a gente também tem que pensar no presente, né? Os alunos da faculdade, eles têm que entrar no mercado de trabalho, eles têm que estar preparados também, né? Então, a gente meio que trabalha também nessas três vertentes, né? Do presente, passado e futuro da universidade, né? O presente atuando levando um aluno para o mercado de trabalho, se conectando com a sociedade, né? E com o futuro através da pesquisa, né? E essas coisas meio que se misturam, né? A gente bota separadinho, mas elas se misturam, né? A gente tanto pode trabalhar com pesquisa no ensino, como na extensão, e no mercado de trabalho, né? Também. Então, é isso, né? O Wendel agora ele vai apresentar esses dois programas que a USF tem, os benefícios que a empresa tem, né? E no futuro a gente pensa, né, em estreitar essa relação e que a USF também, a gente se conecte com a USF, ela possa oferecer mini cursos, né, para os alunos
e também colaborar com a gente, né? Então, é isso. Muito obrigado, Wendel, por ter procurado a gente, né, também. E a gente agora, a palavra é sua, né? Então, você continua daqui, tá? Eu agradeço todo mundo, agradeço o Paulo, muito obrigado pela tua disposição, o Vladimir, todo o pessoal do BEST. Eu acredito que desde o início a nossa parceria ela vem sido uma parceria muito boa e a tendência é que a gente melhore a cada vez mais. Eu acredito que esse é o primeiro passo para a gente conseguir melhorar a relação que a gente tem com o SF, entre a USF e a UFC. Tá? Eu agradeço todo mundo que está aqui presente. E eu gostaria de falar um pouquinho mais, a gente vai fazer uma apresentação, a nossa apresentação vai consistir basicamente sobre a USF em si, sobre nossos programas, como que vocês podem participar, e outras questões também levantadas tanto pelo Lucas quanto pelo Eric. Tá? No final da apresentação, vocês podem ficar à vontade para tirar as dúvidas de vocês, a gente vai fazer perguntas e respostas, então vocês podem anotar a pergunta de vocês e no final a gente vai tentar responder o máximo de pergunta possível, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Então, hoje, aqui comigo, estão o Lucas Wendel, ele é o líder técnico front-end da USF hoje. A gente tem também o Eric Santos, que é desenvolvedor back-end, e a gente também conta com a minha participação, que eu sou especialista em aquisição de talentos, ou seja, eu sou recrutador da USF, também o gerente de escritório daqui, tá? A nossa agenda, que a gente quer trazer para vocês hoje, é que vocês conheçam um pouco mais sobre nós, entender mais como que é a USF Digital aqui no Brasil, como que é a nossa vida, as oportunidades de carreira, as carreiras de desenvolvimento front-end e também de back-end, isso explicado pelo Lucas e pelo Eric, tá? Então, quem somos nós? Com mais de uma década de implementações em todo o mundo, a gente oferece soluções inovadoras em setores, canais e locais para empresas e negócios emergentes. Os setores B2B, ou seja, business to business, que são de negócios para negócios, quanto também B2C, que é de business para business to customers, né, que é de negócios para os consumidores. A gente é uma empresa líder em soluções de comércio global e transformação digital, oferecendo tanto tecnologia, consultoria, implementação de serviços e também gerenciamento de loja online, ajudando marcas a superar desafios presentes no ambiente digital mundial em rápida mudança. Em relação ao SF Digital, hoje no Brasil, a gente tem 4 escritórios. O escritório de São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, e a gente também está contando com o escritório de Xadá. Tá? A marca da USF hoje na América Latina, a gente iniciou os processos aqui na América Latina desde 2014. A gente tem mais de 210 funcionários. A gente tem mais de 33 profissionais com certificações em Salesforce, profissionais certificados em Salesforce, e mais de 28 websites implantados. Em relação e mais de 45 marcas de clientes. Tá? Como vocês podem perceber, a gente tem pessoas hoje trabalhando tanto de Fortaleza quanto aqui no nosso escritório de Xadá, São Paulo, pessoas trabalhando no Rio de Janeiro, Porto Alegre e também de Bogotá, na Colômbia. Tá? Os nossos clientes principais a gente tem em Lima, no Peru, e também em Santiago, no Chile. A vida hoje na USF, a gente trabalha sobre basicamente 5 valores, tá? Muito importante cada um deles. O primeiro deles, o conceito principalmente de home office, que é trabalho de qualquer lugar, entrega em qualquer lugar. O segundo, a forma superior para crescimento acelerado. O terceiro, a gente trabalha sob a perspectiva de um só time,
focando nos resultados e movimentando pela mudança e inovação. Os nossos funcionários hoje, eles aproveitam a opção de trabalhar remotamente, horários bastante flexíveis, trabalhando com tecnologias de nuvem Salesforce, acesso a estágios e o SF Academy, que eu vou comentar um pouco mais à frente, a oportunidade de trabalhar com marcas globais de comércio de luxo, um ambiente de trabalho de negócios multicultural, avaliações de desempenho que podem levar à compensação financeira, a qual está diretamente relacionado com os níveis de senioridade e crescimento aqui dentro da USF, sendo as avaliações periódicas. E aqui eu trouxe algumas das histórias de pessoas que trabalham aqui dentro com a gente. Tá? A gente tem um exemplo aqui do Bruno Carvalho, ele é nosso desenvolvedor back-end, e ele diz, trabalhar na USF é bom demais. Aqui temos a possibilidade de trabalhar com pessoas de outros países, conviver com várias culturas diferentes em projetos desafiadores. Ademais, a empresa possui um plano de carreira muito bem definido e que permite o crescimento rápido do funcionário, inclusive para aqueles que ainda estão na faculdade, como foi meu exemplo. Além disso, é uma empresa que tem uma relação muito forte com o aprendizado do funcionário. Dessa forma, temos treinamentos constantes e incentivos para obtermos certificações. O Jonas Lopes, também desenvolvedor nosso back-end, diz: toda empresa tem seus valores definidos em algum lugar, mas nem toda empresa segue esses valores. Às vezes escolhe frases bonitas, para ficar tudo bonito no documento. O que eu percebi na UFCF, desde o dia que entrei, é que essa é uma empresa que tenta ao máximo seguir os seus valores, mostrando assim honestidade para os seus funcionários e também clientes. Tanto o Bruno quanto o Jonas, eles entraram em programas de estágio ou SF Academy. No caso do Bruno, o SF Academy, e o Jonas, o estágio. A gente também... O Gildas, ele também diz, a USF é uma empresa que realmente dá oportunidade a pessoas de começar do zero e garantir que se torne um profissional. Além disso, ela ajuda o funcionário a desenhar o seu plano de carreira e disponibiliza uma grande biblioteca de materiais para que ele possa aprender as tecnologias para evoluir e se tornar um bom profissional. O João Vitor, nosso desenvolvedor back-end, diz: a USF não é apenas uma empresa, é um time que age em conjunto para entregar resultados. Aqui, você tem a oportunidade de iniciar sua carreira internacional, conhecer várias línguas e culturas, aprender com pessoas extremamente capacitadas e poder estar em um lugar que seu trabalho duro pode ser finalmente reconhecido. Em relação às nossas oportunidades de carreira, hoje, a USF, a gente tem basicamente duas principais divisões. É a divisão da e-commerce e a digital applications. A divisão da e-commerce, as equipes, elas são globais. Você pode ter a oportunidade de trabalhar com projetos e-commerce, trabalhar com Salesforce Commerce Cloud e usar o inglês diariamente. Enquanto que a digital apps, a gente tem um time local, trabalhando em vários projetos, e as principais tecnologias na Digital Applications, a gente tem Java para back-end e o Angular para front. Em relação à divisão da e-commerce, a gente tem a oportunidade de trabalho para candidatos experientes em diversas funções. A primeira delas, que eu gostaria de destacar, é a de back-end, a qual é necessário conhecimento intermediário em JavaScript, aprender Salesforce, e lembrando que o treinamento ele é provido pela USF, desenvolvendo experiências dinâmicas aprimoradas de comércio eletrônico na web. A gente também tem o cargo de gerente de projetos, aos quais suas funções são desempenhar projetos complexos, manter uma conexão positiva constante com o cliente e definir o escopo, metas e resultados dos projetos. O analista de negócio, por sua vez, ele fornece o design funcional das estruturas apresentadas aos clientes, isso incluindo uma função de liderança em workshops e descoberta e definição de projetos, criando não somente o escopo, quanto documentando os requisitos e o design. A e-commerce,
também abre oportunidades hoje dentro da OSF para candidatos experientes como QA Tester, que é a realização de testes funcionais e não funcionais e sua integração, testar versões de software e correções de desenvolvedor, fornecer feedback à equipe de desenvolvimento de software sobre os defeitos, e por fim, a gente tem o Support Project Manager, que se trata basicamente do gerenciamento de projetos complexos, mantendo uma conexão positiva e constante com o cliente, definindo escopo, metas e resultado do projeto. Quanto à divisão nossa da Digital Apps, ou somente Digital, como costumamos falar, as oportunidades de trabalho dos candidatos experientes, eles vão também em back-end, só que com tecnologias um pouco diferentes. Então, conhecimento em Java, principalmente, desenvolvimento de aplicativos específicos do cliente, integração de sistemas e aplicativos personalizados, seguindo os mais recentes padrões da indústria e melhores práticas. Em relação ao front-end, as tecnologias principais são com Angular, a partir da construção, validação e manutenção de modelos de páginas da web. E também a gente trabalha com desenvolvimento mobile, né? Desenvolvimento de software de acordo com as especificações. As tecnologias geralmente envolvidas são Kotlin, Ionic ou então React Native. Desenvolvimento de aplicativos específicos do cliente, integração de sistemas e aplicativos personalizados seguindo os mais recentes padrões da indústria e também as melhores práticas. Um dos diferenciais da USF é que a gente oferece oportunidades também para estudantes. O que foram os casos citados, né? O caso, por exemplo, do Jonas, o caso do João Vitor, o caso do Gil, tá? E o caso do Bruno. O SF Academy e o estágio, que foram os dois programas aos quais os 4 entraram aqui dentro, o SF Academy, a gente tem uma duração de 1 mês, assim como o estágio, porém, no SF Academy, o horário é muito mais flexível e depende de quanto que você pode investir. Você vai estar recebendo suporte, uma pessoa dedicada a te responder todas as suas perguntas, a te ajudar a superar qualquer desafio que venha a surgir. No caso, a gente disponibiliza um technical trainer, somente para a pessoa, assim como a gente oferece também para o estágio da USF. Então, treinamento é também de uma variedade de tecnologias, tá? Enquanto que o estágio, ele é periódico, que acontece somente uma vez por ano. O SF Academy acontece várias vezes durante o ano. Um overview sobre a SF Academy em relação às tecnologias e os processos. Portanto, a gente oferece hoje treinamentos, basicamente 4 linhas, a qual tanto o aluno quanto um graduando ou graduado, eles podem participar do SF Academy. Nas linhas de desenvolvimento front-end, com as tecnologias HTML, CSS e JavaScript, a gente também tem desenvolvimento back-end, principalmente focado no Node.js e no REST API, o desenvolvimento em .NET e também a gente também oferece treinamentos como para a linha de QA. Tá? A assinatura é gratuita e a participação no programa é de 1 mês. Você pode aproveitar as melhores fontes educacionais em sua área, disponibilizadas pela USF, escrevendo código real e enviado para revisão. Você pode receber o suporte contínuo, feedback construtivo de um dos nossos technical trainers, concluindo o projeto de comércio eletrônico com avaliação positiva, e você pode ter uma chance, dependendo, obviamente, dos tipos de avaliação, dos tipos de projeto que você apresenta, do seu desempenho no projeto e no número de vagas, você pode ter a chance de ser contratado com base no seu desempenho. Tá? Em relação ao estágio, as principais tecnologias que a gente trabalha hoje são HTML, CSS e JavaScript. Aprendendo tanto a construir, validar e manter modelos de páginas de web, você pode ganhar familiaridade dos layouts de conteúdo, navegação, arquitetura de site, trabalhar com projetos de mundo real, o que é muito importante, começando com uma revisão de requisitos de negócio e documentos de especificação, no caso o FTS, TST, metas e critérios de sucesso do projeto. Participando do treinamento online, que é relevante tanto para o caminho do estagiário. Tá?
Geralmente, em relação às competências, são alunos de ciências da computação, hoje o campo técnico ou recém-formado. Geralmente, qualquer curso relacionado à ciência da computação ou tecnologia da informação é um dos quesitos. Tá? Habilidades gerais de codificação, conhecimento básico de estrutura de dados e algoritmos, interesse em desenvolvimento web, desejo forte de aprender. E o que é muito importante para a gente, por ser uma empresa global, as habilidades no inglês. Tá? Extremamente importante. O estágio para desenvolvedor back-end, diferentemente do desenvolvimento em front, o estagiário ele aprende tecnologias como Node.js e trabalhar com APIs. Tá? Ganha experiência em bancos de dados como o SQL, o MongoDB, tá? E trabalhar com estrutura Express.js. Dentre esses aprendizados e competências, o inglês ele também ele também ganha um grande destaque, tá? Gostaria de ressaltar isso, é muito importante tanto para o SF Academy quanto para o estágio. São competências que precisam ser desenvolvidas e precisam ser apresentadas, inclusive no momento da seleção para a gente, tá? Isso é muito importante de estar ressaltando. Caso vocês precisem, caso vocês queiram ver esses slides, a gente vai estar disponibilizando eles PDF, vocês podem ler com calma e ficamos sempre à disposição em caso de dúvidas, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Lucas, tá? Ele vai falar agora sobre carreira de desenvolvedor front-end na USF. E qualquer dúvida, vocês podem anotar que a gente vai tentar responder o máximo de dúvidas no final. Obrigado. Então, pessoal, como ele falou, eu sou desenvolvedor front-end aqui na USF. Na verdade, eu sou líder técnico de front-end, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos o nosso caminho de carreiras, né, o nosso career path. Então, eu também comecei como estagiário, né? Até antes mesmo de entrar na UFC, eu sou formado pela UFC também em sistemas de informação, e antes mesmo de entrar na UFC eu já fazia estágio na USF, né, que no tempo era a eFactory e foi adquirida pela USF há alguns anos. E aí eu continuei. Hoje eu sou líder técnico, trabalho em um projeto internacional, e é isso aí. Vou falar um pouco sobre como é desenvolver front-end aqui na USF. Então, vocês podem ver que a gente tem um plano de cargos e carreira hoje muito bem definido, né, onde você começa como desenvolvedor Júnior 0 e vai até Sênior 2, né, isso para os desenvolvedores, né, os desenvolvedores de base, que são os caras que recebem as demandas de novas funcionalidades para serem implementadas, correções de bug e por aí vai. A gente também tem uma trilha de líder técnico, né, que é a trilha que eu me encontro hoje, né, então vocês podem ver que é um grande percurso para correr até o final da carreira, então vocês vão sempre se sentir bem desafiados, né, a gente brinca até com essa questão que a gente está sempre positivamente sendo desafiado, né, e sempre com salários muito bons, inclusive. A gente tem uma trilha também de Solution Architect, né, que é o pessoal que define as tecnologias que vão ser utilizadas, como elas vão ser utilizadas e tudo mais. Falando agora sobre tecnologia, né, o que a gente precisa e o que é que o mundo requisita ultimamente sobre o front-end em si, né? Aqui eu separei um gráfico com alguns frameworks, né? Eu listei aqui React, mas vocês sabem que React não é um framework, né? É uma biblioteca, mas quando você une com as outras coisas, Redux e tudo mais, a gente trata como sendo um framework, né? Ele é tão robusto quanto, quando a gente usa essas outras bibliotecas. Então, eu separei um gráfico aqui, separado por datas, e baseado no conhecimento que as pessoas têm sobre a tecnologia, no interesse que elas têm de utilizar a tecnologia e na satisfação de trabalhar com a tecnologia. Então, vocês podem ver que, de tempos em tempos, a gente tem uma variação aí, né, de 2017 para cá.
E aí foram surgindo outros frameworks e todo dia, se você olhar, vai surgir um framework diferente. Então, às vezes as pessoas que estão começando na carreira de front-end, elas se dedicam muito a aprender um framework específico e isso não é uma boa prática. Por quê? Porque os frameworks, eles mudam todos os dias, né? Então, o cara que desenvolvia React, hoje em dia ele vai ter que desenvolver Angular, se ele quiser trabalhar na Digital Apps, por exemplo, em um projeto específico. Ou se ele quiser mudar de projeto e o projeto pode estar utilizando um outro framework específico, então vai ser bem difícil para esse profissional que conhece de um framework específico se encaixar e se manter numa empresa no nível bom. Então, o que é que eu acho que seria interessante, e é isso que eu levo em conta quando eu faço as entrevistas técnicas, né? O que é interessante de os desenvolvedores front-end saberem, né? Basicamente, HTML, JavaScript e CSS. Eu estudar React ou Angular antes de saber HTML, JavaScript e CSS é como eu me matricular na cadeira de cálculo sem ter visto matemática básica, né? Como é que eu vou fazer um limite, uma derivada, se eu não sei somar e subtrair, né? Então, é isso que eu acho muito importante. E, às vezes, as pessoas deixam passar, e muitas vezes eles focam muito também só no JS, né? E aí como eu sei que vocês gostam de código, eu vou trazer 3 exemplos de códigos aqui, um para HTML, um JS e um CSS, né, só para dar aquele gostinho aí para vocês, né, que são coisas simples, mas que, às vezes, em entrevistas técnicas eu vejo que as pessoas falham nisso, né, as pessoas não conhecem, não sabem para que serve, não usam direito. E outra coisa importante, que inclusive o Eric vai detalhar um pouco mais, são as soft skills, são as habilidades que você tem que ter, de comunicação e de liderança, e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou parar aqui de apresentação e vou mostrar uns exemplos de códigos para vocês, né, de coisas simples. Como vocês podem ver aqui, eu estou usando CodePen, inclusive eu tenho um CodePen que é codepen.io/LucasAzevedoDD, se vocês quiserem olhar, tem alguns exemplos de códigos interessantes para vocês olharem depois. Tem muita coisa que vocês não vão entender, porque tem muita coisa que eu escrevo para estudar alguma tecnologia específica, alguma coisa simples, alguma coisa bem, como é que eu posso dizer? Alguma coisa não tão relevante, né? São inclusive até fora de contexto. Mas que eu vou mostrar coisas. Vou começar pelo HTML, e depois, em seguida, pelo CSS e pelo JavaScript. Como vocês sabem, o HTML ele é uma linguagem de marcação que serve para adicionar conteúdos a sites, né? Ele quem define qual é o conteúdo. O CSS, ele vai dizer como esse conteúdo vai aparecer, né? As cores, as formas, os tamanhos, os espaçamentos e tudo mais. Posicionamento, inclusive. E o JavaScript, ele vai ditar o comportamento de uma página, né? Inclusive, é uma linguagem orientada a eventos. Então, eu posso dizer como o site vai se comportar com base em ações do usuário, né? Em eventos específicos do usuário, de interações do usuário com o sistema. Então, o HTML, ele basicamente é conteúdo e semântica. Então, tem muita gente que escreve todo o site com div e span que não tem semântica nenhuma, né? Então, inclusive foram adicionadas novas tags no HTML5 que trazem mais semânticas para essas seções que eram esquecidas antes, como artigos, seções específicas do site, o header, o footer, uma sidebar, por exemplo. E aí, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque, às vezes, eu sei que são coisas que passam despercebidas, né? E a tag que eu queria mostrar para vocês hoje é a tag Progress. Para que a tag Progress serve, né? Você vê que eu não escrevi nenhuma linha de CSS, nenhuma linha de JavaScript, e eu tenho uma animação na minha tela sem ter escrito praticamente nada, ela é só uma tag. E, de acordo com o browser e de acordo com o sistema operacional, como aqui eu estou no Mac, ele vai aparecer assim. Se você estiver olhando no Windows, ele vai com a barra de carregamento do Windows padrão, certo? E isso varia de acordo com o browser também. Então, ela serve para dizer que tem algum processamento acontecendo na página. Então, eu posso ter feito uma requisição para o back-end, está esperando um retorno, e aí eu uso ela dessa forma quando eu não sei
definir qual o status desse processamento. Eu não sei em quantos % desse processamento está. Não sei se está no começo, se está no fim. Então, só dou um feedback visual para o usuário para ele saber que eu estou executando alguma coisa e que ele precisa esperar por uma resposta. E aí, quando eu sei qual é o status que ele está, por exemplo, eu sei que está em 20%, o que é que eu faço? Eu defino um valor mínimo, que é um valor inteiro, ou pode ser, na verdade, um valor real, né? Vou colocar valores decimais aqui, inclusive. Eu posso colocar aqui, por exemplo, de 0, e o máximo vai ser 10, por exemplo, e eu quero colocar que a barra está em 20%, então eu vou colocar um value 2. Aqui 2 é 20% de 10. E aí eu sei exatamente onde o meu processamento está acontecendo. E aí, quando eu sei que está totalmente carregado, eu mostro o 10/10, e aí ele vai atualizar e vai mostrar que a barra está carregada, e aí eu vou poder sumir com ela ou fazer qualquer outro processamento, né? Eu estou mostrando a tag progress simplesmente para vocês, porque é uma tag muito pouco utilizada, inclusive, e provavelmente muitas pessoas não têm nem conhecimento que ela existe. Mas a gente tem uma diversidade muito grande de tags no HTML, né? E sempre bom lembrar que quanto mais específica a tag, quanto mais, como é que eu posso dizer, quanto mais, a palavra é essa, específica, mais semântica ela vai ter. Então, os leitores de tela, por exemplo, que são utilizados por pessoas com deficiência visual, eles vão ler com mais ênfase se você usar uma tag strong, por exemplo. Eles vão saber que você está escrevendo um título porque você usou um H1 ou um H2, e por aí vai. Então, sobre o CSS, eu vou mostrar uma animação simples para vocês. Eu vou escrever aqui um span na tela. Span é uma tag que não tem semântica nenhuma. E eu vou mostrar um círculo no centro da tela, certo? E como é que funciona? Aqui eu pedi para o meu compilador de CSS, né, o meu transpilador de CSS, transpilar o meu SAS. Então, eu vou poder escrever em SAS aqui, que é uma outra notação. Eu não preciso usar ponto e vírgula nem chave, eu acho que vocês devem conhecer. Se não, é uma coisa interessante para vocês verem, porque a gente utiliza muito. E eu posso colocar aqui, eu tenho uma tag span, que na verdade eu escrevi errado, porque uma tag span é uma tag que tem tag de abertura e tag de fechamento. E aí eu escrevo aqui span, e eu coloco uma largura para ela, width de 100 pixels, por exemplo, não tem vírgula, uma altura de 100 pixels, vou escolher um background azul claro. E aí, por que ela não está aparecendo ainda? Eu defini altura, defini largura e defini uma cor, mas ela ainda não está aparecendo, porque a tag span ela é uma tag de linha. Tags de linha tem display inline. Display inline não funciona com larguras e alturas. Então, eu preciso mudar o display dessa tag. Ou então, mudar a tag, né? Podia usar uma div em vez disso, mas eu prefiro usar um span. Então, eu vou mudar o display dele para inline block. Automaticamente, ele vai criar um quadrado para mim de 100 pixels por 100 pixels, né? E azul. E aí, eu não quero criar um quadrado, eu quero criar um círculo. Então, eu tenho um border radius, e aí eu vou colocar 50%. E aí ele arredonda 50% de cada borda, e no fim das contas ele vai formar um círculo. Ok, agora como é que eu vou posicionar esse cara no centro da tela? Eu tenho um position chamado absolute. Ele serve simplesmente para desconsiderar os elementos que eu tenho perto e dizer que a posição dele vai ser absoluta. Na verdade, ela vai ser relacionada ao primeiro pi que seja position relative, né, ou absolute ou fixed, mas essa não é. Essas são cenas para os próximos capítulos. E eu tenho position fixed. Por que eu uso position fixed nesse caso? Porque eu quero deixar o círculo sempre no centro da tela, independente de qualquer scroll que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu tiver um site que tem um scroll muito grande e eu quero sempre manter o círculo no centro da tela, ou em qualquer posição fixa, eu uso ele fixed. E aí ele vai acompanhar o meu scroll. E aí eu vou posicionar esse cara no centro da tela. Como que eu faço isso? Agora a gente vai usar um pouco de matemática. Eu posso usar position top dele de 50%, position left de 50%. Aí ele vai ficar como? Vamos lembrar aqui das aulas de plano cartesiano que a gente teve.
E aí, aqui seria o ponto 0, 0. E como é um pouco diferente do plano cartesiano, claro, porque o plano cartesiano, ele cresce os positivos, ele vai para cima, no caso aqui vai para baixo, né? Porque aqui eu estou indo de 0,0 px até a largura e a altura aqui, nesse ponto aqui da extremidade. Então, o que é que acontece? Esse círculo aqui, ele não está exatamente no centro. O que é que está no centro? O ponto 0, 0 desse círculo, que é mais ou menos para cá, porque isso aqui é um quadrado, na verdade, ele está apenas simulando um círculo, ele vai estar bem por aqui. Então, esse aqui é o ponto central da tela. E como eu faço para o meu centro do círculo ficar no centro da tela? Eu preciso saber, antes, qual é o raio desse círculo. Como é que eu sei qual é o raio? O raio é simplesmente a metade do diâmetro. Qual é o diâmetro? 100 pixels. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma margem negativa no left, margem negativa de menos 50 pixels, porque 50 pixels é o meu raio, então eu sei que ele está centralizado agora horizontalmente, e agora eu vou centralizar ele verticalmente. Margem top negativa de menos 50 pixels. Então, agora ele está centralizado no centro exato da tela. A gente pode observar aqui que ele está bem no centro exato da tela. E agora eu posso adicionar uma animação para ele. Eu vou colocar ele pulsando. Eu tenho para isso, eu tenho keyframes. E eu vou chamar ele de scale. E aí eu começo com 0% e vou para 100%. Então, no momento 0%, eu vou dizer que ele tem transform scale 0.8. E no momento 100, eu tenho transform scale 1.2. E aí eu vou atribuir essa animação para esse meu span. Como é que eu faço? Animation. Eu digo o nome da animação, scale. Eu digo em quantos segundos eu quero que ela fique animando, qual é o tempo de duração do 0 até o 100. Eu vou dizer que eu quero de 0.5 segundos. E eu posso colocar que ele é infinito. Infinito e linear. Vou até remover esse linear para vocês perceberem uma coisa. Ele vai ficar sempre animando. Então, quando ele chega a cada... ele vai ficar sempre animando em 0.5 segundos. Então, ele vai de 0 a 100 e fica assim infinitamente, porque ele disse que era infinito. Né? Eu posso agora diminuir esse tempo, aliás, aumentar esse tempo, que vai deixar ele mais lento. E eu posso deixar ele linear. E aí vocês percebem que ele está indo, mas a volta é muito brusca, né, para o estado inicial. Então, eu posso fazer ele ir e voltar, colocando alternate. Ele está indo e volta de forma linear e de forma suave. Tudo bem, então a gente fez uma espécie de loader aqui no centro da tela. E aí vocês podem ver que a gente usou muitos conhecimentos aqui, inclusive de aritmética. E aí, o que vamos fazer agora? JavaScript, eu tenho um padrão interessante para mostrar para vocês, que é o callback pattern. Esse padrão de callback, o que acontece? Vocês sabem que as funções, aliás, o JavaScript como um todo, ele é bem completo e ele possibilita muitas coisas, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma função, posso chamar a função de, lá, média, por exemplo, mostrar média, ou de obter média, no caso, mas tudo bem. O nome tanto faz, vamos chamar de Lorentin depois. E aí eu tenho outras funções. Vou chamar a função aprovar, e eu vou criar uma função reprovar. Essa mostrar média, o que acontece? Eu vou receber uma nota 1, vou chamar de só de N1, vou receber N2, claro que isso não é uma boa prática usar N1, N2, porque os nomes de variáveis eles têm que fazer sentido completo, então
é interessante que a gente coloque os nomes todos para o próximo que for mexer no código saber exatamente o que é que está sendo feito. Eu estou colocando aqui simplesmente para exemplificar um padrão, e aí vocês vão me entender. Eu posso receber uma função 1 e posso receber uma função 2, certo? Uma função 1 e uma função 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar, eu vou criar uma constante aqui, chamada média, recebe N1 mais N2 dividido por 2. No caso, eu vou precisar colocar entre parênteses, porque a divisão tem precedência sobre a soma, então eu preciso dizer que a soma tem que acontecer antes da divisão. Agora eu vou simplesmente colocar a minha condição aqui. Se a média for maior ou igual a 7, eu executo F1, certo? Vou chamar a função F1. Isso eu estou garantindo que F1, claro que a gente pode fazer outras coisas aqui para garantir que F1 vai ser realmente uma função. Eu posso usar um type of aqui e tudo mais. Mas a ideia é exemplificar o callback, certo? Vamos garantir que isso aqui, vamos assumir que isso aqui é sempre uma função, certo? Por enquanto. E aí, no else, só que eu não vou escrever else, então vou simplesmente dar um return aqui. E aí, caso contrário, eu chamo F2, que também eu estou assumindo que vai ser sempre uma função. O que acontece? Eu vou dizer aqui que na tela, eu dou um documento, write, para escrever na tela, e vou dizer que aprovado. E aqui um documento write, aprovado. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a função mostrar média. E aí eu vou passar o quê? Vou passar 5 e 10. Vou passar 5 e 7. A média vai dar menor que 7. Então eu vou chamar também aprovar. E vou passar reprovar aqui. Por que que eu estou passando isso sem parênteses? Porque aqui eu não estou passando o resultado de uma função, estou passando a própria função, certo? Que é a função que vai ser executada aqui nesse momento. Então, o que acontece? Vocês podem ver aqui, eu vou até vir aqui no CSS e vou escrever no body um padding para ficar um pouco mais distante da borda e vou escrever um font size com o dobro do tamanho padrão do browser. Bem, escrevi reprovado porque a média aqui, obviamente, é menor que 7. Então, eu vou escrever aqui um 10. A média vai ser maior que 7 e vocês vão ver que vai mudar para aprovado. Então, o que acontece? Eu estou passando funções para dentro de uma outra função. Isso que é o padrão callback. É claro que a gente não vai usar nesse tipo de contexto, que eu poderia chamar diretamente a função aprovar e a função reprovar aqui. Mas, em algum momento, vocês vão se deparar com situações que vocês vão necessitar fazer isso. Principalmente quando a gente lida com funções assíncronas, né, no caso de uma requisição HTTP, coisas do tipo. Então, a minha ideia com isso aqui foi para vocês focarem um pouco mais na base, né? E quando vocês estiverem com a base consolidada, vocês seguem para um React da vida, para um Angular, para um Vue, um Svelte ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. Ou que o mercado demande, né? Então, basicamente é isso. O Eric vai falar um pouco para vocês agora sobre as tecnologias de back-end, sobre como é a carreira de back-end na OSF. Tá. Só um minuto. Vou dar uma mutada aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Antes de falar um pouco sobre a carreira de desenvolvedor back-end, eu queria falar um pouco sobre mim, sobre a minha carreira dentro da USF.
inclusive uma história muito bacana e parecida com as histórias apresentadas no início pelo Wendel. E assim, começou em 2018, né? Eu participei do OSF Academy. E em 2018 eu pude ver como que as oportunidades da USF, né, são grandes e são valiosas para o estudante que está saindo, né, está se formando, acabou de se formar, ele quer. E no meu caso, uma pessoa ainda sem experiência, pude dentro do USF Academy, né, participar de um projeto, criar um projeto, receber a mentoria e receber um suporte. E para mim foi muito bacana, e a experiência que eu tive foi muito valiosa. E depois de um período desse inicial, eu recebi a proposta de emprego e comecei a trabalhar no dia 27 de agosto de 2018, que inclusive hoje fazem 2 anos. Um fato bem legal para a gente pensar e celebrar. E assim, desde então, a minha carreira, como eu, uma pessoa ainda iniciante, e sim, todas as pessoas que entram na empresa, elas recebem um suporte e a gente recebe uma mentoria, né? Então, no meu caso, entrei pelo SF Academy e entrei como Júnior Zero. Eu vou falar um pouco melhor, um pouco sobre essa carreira, né? E sobre o caminho que você vai ter dentro da empresa. E naquele momento, recebendo a mentoria, recebendo todo um suporte, um apoio para que o meu potencial, né, conseguisse ser atingido. E a USF, ela tem esses valores. E, por exemplo, você poder trabalhar de casa, você ter um crescimento acelerado, e tudo isso se reflete em muitas coisas, né? Os programas, como o Endo já falou mais no início. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem até falar, porque a gente vai ter sessão no final, só relembrando. E assim, a divisão que eu trabalho é a divisão de e-commerce, e eu sou um desenvolvedor certificado, Salesforce. Aquele número que estava lá no início, né, das pessoas certificadas, eu estou incluído no meio deles. Isso para mim é uma honra, porque eu também tive o suporte e apoio da USF. Eu fui incentivado e eu recebo também um incentivo da empresa, né, a manter esses estudos, a se colocar sempre no mercado de trabalho, porque a USF valoriza as pessoas que realmente se interessam e querem dar o seu melhor. Então, se vocês realmente querem esse caminho, a USF, para vocês, é o melhor campo. Vamos lá. Passar aqui o slide. Então, assim, quando você entra na empresa e... Vamos lá. Você vai entrar com um back-end Júnior Zero, quando você vai ter, no caso, pouca experiência, né, ou não experiência, que é o caso de muitos, né, de muitos estudantes. Até a gente vê muitos memes e muitas coisas engraçadas sobre a pessoa precisar de experiência para entrar no emprego, mas a pessoa está no primeiro emprego. Então, como é que a pessoa vai ter experiência para entrar no emprego? E fica nessa coisa louca. E assim, a USF, ela não necessariamente quer saber se você já é o cara que já está trabalhando há 4, 5 anos e é o melhor da sua área, não. Mas se você tem o intuito, se você tem a vontade, o desejo de realmente crescer, se mostrar como uma pessoa que tem os conhecimentos, mas que quer se provar, a USF valoriza muito isso. Então, você entrando como Júnior Zero, né, sem experiência, você vai entrar nessa posição. Deixa eu até beber agora um pouquinho d'água, porque... E assim, você tem todo esse caminho a ser seguido, certo? E hoje eu me encontro na posição de Júnior 2. Então, assim, eu chego na posição de intermediário 1, eu já tenho a possibilidade, né, de ser um líder técnico, né? Mas é claro que para chegar nesse nível eu preciso ter skills, né?
e eu preciso conseguir gerenciar. Eu vou falar um pouco melhor sobre essas skills lá mais no fim. E assim, se você realmente quer crescer, você tem todo esse caminho bem definido, e eu creio que a pessoa, quando tem essa carreira bem definida, ela consegue, primeiramente, ter segurança e traçar um plano para aquilo que ela vai conseguir atingir. Porque, às vezes, você entra na empresa e fica assim, poxa, tá, eu tô fazendo o meu trabalho, tô sendo a pessoa que, tipo, tá estudando, tá procurando fazer o melhor, mas eu não recebo nenhum feedback, eu não sei se eu vou crescer realmente, tipo, se eu vou conseguir ter o melhor salário. A pessoa fica sem segurança e fica sem norte. E eu acho que nós, desenvolvedores, nós não queremos ter esse tipo de emprego, de situação. Então, assim, o líder técnico também se assimila. A diferença é que, tanto para o líder técnico quanto para o arquiteto, vocês podem perceber que não vai existir Júnior 0, né? Começa de Júnior 1. E, da mesma forma, quando você chega também a ser líder técnico, você tem um suporte de uma pessoa que vai te auxiliar para que você consiga atingir o seu máximo, tá certo? Então, assim, sempre frisando que você nunca vai estar sozinho. Tipo assim, cheguei a líder técnico e agora o que é que eu faço? Te vira. Não, não é assim. Você vai ter uma pessoa que vai te dizer, olha, Eric, você precisa atingir esses resultados, você tem que ter esses skills, e isso faz com que você consiga ter uma visão clara, e a partir disso, né, a partir disso você começa a cada vez mais crescer e ser uma pessoa melhor, um desenvolvedor melhor. E nós também temos, né, o arquiteto de soluções, que o Lucas já falou um pouco, e assim, esse cara vai ser uma pessoa muito interessante porque é o seguinte, ele vai lidar muito com o cliente. Então, ele precisa também ter muitas skills de gerenciamento, de conflitos, de soluções. Então, assim, você precisa gerenciar também o time interno, porque o arquiteto, ele, junto com o líder técnico, ele tem essa função de fazer com que o time organicamente consiga produzir, né, em um nível muito alto e assim, todas essas funções, elas são complementares e elas são importantes e pensar em cada uma delas faz com que você entenda a necessidade, né, de ter um processo e de ter as coisas bem claras, né? Então, eu para falar aqui hoje sobre duas coisas muito importantes, né? Que a gente tem tanto de hard skills e soft skills. E assim, uma coisa que eu percebo dentro da empresa, e vocês talvez perceberam um pouco isso, né? Dentro da apresentação, você vai precisar ter conhecimentos em duas linguagens de programação muito importantes, né? Java e JavaScript. O Java você vai pensar da seguinte forma para o desenvolvimento mobile, e o JavaScript tanto para aplicações REST, né, com Node. Dentro do Commerce Cloud você também tem isso. E essas skills ligadas mais à parte técnica são muito importantes. Então, assim, eu sou do design digital, acho que eu não falei isso, mas eu sou um cara do design digital e trabalho no back-end. E, assim, diferentemente de uma pessoa de ciência da computação e de sistemas, que tem uma carga muito maior na parte técnica, mas ainda assim você não fica impossibilitado de você buscar esses conhecimentos, de você entender a parte da lógica e conseguir estar preparado, né, e habilitado para assumir, né, essas funções. É claro que quando você tem algumas falhas, você precisa buscar um pouco mais de conhecimento, estudar um pouquinho mais. Eu não sei tanto de Node, não sei tanto de JavaScript. Você vai, estuda
e assim consegue juntar os conhecimentos. E como o Lucas falou, às vezes as pessoas, né, nós programadores, nós queremos, eu quero saber Vue.js, eu quero saber Node, eu quero saber React, eu quero saber todos os frameworks, mas eu não consigo entender o básico, né? A parte de lógica, e outros conhecimentos que são basilares, porque quando você não tem isso, pensa numa casa que ela pode ter no projeto e um pensamento muito, muito, muito bonito, mas você não constrói a fundação, né, não constrói a sapata, como a gente diz aqui no Ceará, você não consegue ter uma casa sustentada. Então, é muito importante ter isso. Na parte de soft skills, só beber um pouquinho mais de água, porque eu realmente estou sofrendo muito com esse clima aqui do Ceará, que está realmente muito seco. Soft skills. Eu trouxe aqui esse quadro e eu vou falar um pouco mais sobre elas, porque eu creio que é muito importante. Eu já vi pessoas dentro de projetos de outras empresas, dentro da faculdade, isso na faculdade principalmente, que a gente não consegue, às vezes, perceber que isso é necessário. Por exemplo, dentro do design digital, a gente tem os projetos integrados e você vai ter que conversar, dialogar com pessoas de várias áreas. Então, assim, ter uma boa comunicação. E boa comunicação não quer dizer que você vai falar sempre com as pessoas e está sempre disponível, mas também de que você vai conseguir transmitir para a pessoa exatamente aquilo que você quer demonstrar. Só falo rapidinho aqui duas coisas, porque aquilo que eu falo para vocês, né, eu posso ter uma vontade de dizer alguma coisa, mas vocês podem entender do outro lado outra coisa. Ou seja, existe aquilo que eu quero falar, mas existe também aquilo que vocês estão entendendo do que eu falo. Então, você sempre pensar naquilo que você consegue comunicar bem é muito importante. E a parte de resolução de problemas é uma coisa muito interessante, porque pensa na seguinte situação. Você lida com um problema que você desenvolveu back-end da seguinte forma: eu estou fazendo integração com uma API. E eu faço tudo que tem naquela documentação. Isso para fazer o ponto A, B, C e D. E assim, na hora que eu vou testar o código, na hora que eu vou rodar, dá problema. Então, assim, como que eu vou conseguir me sair daquilo? Eu preciso pensar em uma solução para que o meu problema seja sanado, seja resolvido. Então, uma estratégia é você, primeiramente, pensar, né? Desculpa. Qual é o problema que você está passando? Você consegue resolver sozinho? Não consegue. Você precisa de ajuda de alguém. Então, como primeira soft skill, você precisa comunicar isso para as pessoas. Você dizer, olha, pessoal, eu estou com um problema, alguém pode me ajudar? Então, você precisa se mostrar disponível a resolver os seus problemas, mas também os dos outros. E essa parte de resolver problemas está muito ligada também a conflitos, né? Que aqui vou estar nesse último ponto, né? Negotiation and conflict resolution. São duas coisas que elas se atrelam, né? Elas estão em conjunto. Porque, às vezes, você precisa ter essa visão uma visão mais ampla para conseguir analisar o problema mais de fora. A parte de motivação, né? Então, assim, você pensa, eu entro dentro da USF. O que me motiva? É só a parte financeira? Não é. O que é? É o time? É a equipe? Olha só, isso é uma coisa muito interessante. Então, assim, você achar uma motivação dentro de si, você conseguir entender quais são os benefícios que a empresa tem, aquilo que você consegue chegar na empresa, você consegue ver que na empresa você
tem um caminho a ser seguido, né? Que você entende que lá você vai ser valorizado. E daí também outras coisas na questão também da liderança, que é muito importante. Pensa da seguinte forma: o líder não é necessariamente o chefe. O líder é aquele que, pelo exemplo, né, por aquilo que ele faz, ele demonstra ser uma pessoa que respeita os outros, né, que consegue ajudar. E assim, muitas vezes, você demonstrar essa habilidade demonstra que você está no caminho certo e você pode um dia chegar a ser líder técnico, né, ser arquiteto. Isso é muito importante. E outra coisa que eu falo aqui em relação a outra habilidade, que a trabalhar sob pressão. Nós temos projetos globais e clientes do mundo inteiro. E é uma coisa muito interessante, porque cada um de nós, que quando consegue estar inserido dentro desse contexto, você consegue ter uma habilidade, né, e uma oportunidade de trabalhar com pessoas do mundo inteiro. E assim, muitas vezes você vai trabalhar com projetos que a timeline, né, é muito pequena. E você conseguir ter essa noção, esse gerenciamento de eu saber, tá, eu posso entregar isso aqui dentro desse período, eu preciso resolver os problemas dentro do tempo mínimo, eu preciso entender as dificuldades e meu líder de projeto está precisando daquela resposta, o cliente precisa do código feito até segunda-feira, e toda essa pressão que existe, você precisa saber lidar, porque muitas vezes, quando o desenvolvedor ele é júnior, né, até mesmo quando é sênior, ele precisa entender isso, né, e ter essa habilidade, porque às vezes o cara não vai conseguir fazer aquilo sozinho. E você conseguir se comunicar, dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me auxilie, você precisa entender toda essa questão. É muito importante. E outra coisa também, ser flexível. E dentro da USF, isso é uma coisa que é muito visível. Eu não, né, terminei meu curso, e assim, pela manhã eu tenho disciplinas da faculdade, então assim, eu não trabalho pela manhã, nas quintas e nas sextas-feiras, mas isso não é um problema para a empresa, porque eu posso trabalhar durante a tarde e durante a noite. O que eu preciso é entregar, né, as minhas tasks, as minhas tarefas, mas o que eu preciso também, dentro dessa flexibilidade, é um alto nível, né, um padrão de alto nível. E isso é muito importante. E por último, vou dizer aqui também sobre a questão do trabalho em equipe. Eu acho que muitos, não vou dizer de vocês, porque eu não consigo conhecer todos que estão aqui dentro desse webinar, mas eu consigo perceber, né, não só dentro do nosso curso da área da tecnologia, mas muitas pessoas em todas as áreas dizem o seguinte: rapaz, vou tentar o projeto, eu não quero fazer com ninguém, porque fulano às vezes demora a entregar uma coisa, o cara não sabe resolver aquele problema, o cara não sabe tão bem, o cara não... E dizem assim: eu quero fazer tudo aquilo sozinho. Pode deixar que eu faço tudo sozinho, professor. Eu faço tudo sozinho, o projeto, eu faço a API, eu faço a integração, eu faço o front-end, eu faço tudo. E assim, isso pode ser bacana, do ponto de vista de que você consegue ter essas habilidades todas, né? Essa parte técnica de você ser um cara que realmente consegue fazer tudo isso. Porém, isso demonstra que você não é um cara que está ainda habilitado para trabalhar em equipe. Porque você precisa, às vezes, delegar funções, você precisa, às vezes, dizer, olha, meu amigo, você vai precisar fazer isso, mesmo que eu consiga fazer melhor do que você, mas você vai fazer porque eu preciso que você consiga também melhorar suas habilidades nessa tarefa específica, porque nós somos uma equipe, e nós vamos trabalhar aqui em conjunto, e você vai me ajudar no momento que eu não puder fazer essa tarefa no futuro. Então, assim, ter essa visão, né,
ter esse pensamento é muito importante. E o Wendel, né, como ele é recrutador, e eu posso dizer assim, mais ou menos com a certeza, de que assim, você às vezes pode ter um profissional que ele é muito bem capacitado, mas ele não tem nenhuma dessas habilidades, né, nenhuma dessas soft skills, e assim, é muito difícil você às vezes conseguir contratar uma pessoa que não tem nenhuma dessas habilidades, porque ela não vai ser uma pessoa que vai ajudar dentro do time, ela às vezes vai até fazer com que o time fique desestabilizado. Então, sempre há chance, sempre há espaço para mudanças, para melhoria. Eu, quando eu entrei na USF, eu não tinha essa noção completa dessas habilidades. Então, assim, com o tempo você vai conseguindo se trabalhar, você vai conseguindo melhorar. E se você não tem essas habilidades, demonstre que você não sabe, mas que você também está no caminho para conseguir chegar até elas. Isso é muito importante. Então, pessoal, é isso. Eu já agradeço por vocês estarem aqui nos ouvindo. Para mim é uma honra, né, estar falando para todos vocês, e eu creio que também foi uma honra muito grande, né, o Lucas ter falado junto também com o Wendel, e eu creio que essa parceria é uma parceria muito boa entre a USF e a UFC, e eu quero ver cada vez mais isso tendo bons frutos, né, para ambos, que isso é muito importante. E agora vamos abrir para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Robson? Oi. Com você. Cara, o pessoal quiser fazer alguma pergunta, pode deixar no chat que a gente lê para os meninos. E quem quiser fazer alguma pergunta por áudio também, o microfone estiver ok, pode estar fazendo uma pergunta diretamente. Quer fazer alguma pergunta, Isaac? Isso. É que sobre a questão do inglês, né, que eu vi que ele citou antes, o pessoal sempre fala que precisa de um nível de inglês muito alto para estar na USF e tal. Eu queria realmente saber até que ponto. Eu sei que é importante, mas que nível, assim, espera-se que a pessoa já tenha para começar, digamos assim? É um nível fluente? É um nível... Então é o seguinte, depende muito da posição que você está aplicando, tá? Mas o SF, o normal que a gente pede é o nível intermediário. Na escala de classificação, o B2, tá? Agora é o seguinte, existem estágios, existem o SF Academy, por exemplo, o nível de complexidade, por exemplo, você vai estar para projetos, a posição, são para posições júnior. Isso significa o quê? Que a gente é um pouco mais flexível, porém, o nível de inglês que a gente procura, geralmente, ele está no nível B1, não o nível iniciante, mas também você não precisa formular muito bem as suas frases, não precisa ser o nível C2, tá? Como o nível avançado, por exemplo, mas um nível mais, pelo menos que consiga ter uma conversa, a gente consiga estabelecer uma conversa, já é um início bom, tá? Respondido a tua pergunta, Isaac? Beleza, respondido. Tem alguma ferramenta que vocês usam para medir, ou é o exame do TOEFL, ou alguma coisa assim? Não, geralmente a gente lança o teste de inglês online, a primeira parte do processo seletivo, inclusive para processos, por exemplo, como a SF Academy, processos, por exemplo, como o estágio, tá? E às vezes outras posições que requerem. E na entrevista, geralmente a entrevista é toda em inglês, e o próprio recrutador ele tem competência para ver o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Tá? Então, geralmente, o tipo de seleção é essa. Legal. Acho que já acabou até falando um pouco sobre isso, mas o Wesley perguntou como é que é o processo de entrevista de emprego que vocês realizam. No processo de entrevista de emprego.
Olha, depende muito da posição, tá? Isso vai variar de acordo com a posição, mas normalmente o processo ele vai iniciar geralmente com algum teste, seja um teste em inglês, seja um teste específico da área, tá? Seguido com entrevista de RH. Essa entrevista de RH é sempre em inglês. E a partir dessa entrevista de RH, geralmente a gente vai ter uma entrevista técnica seguida com a terceira, quarta, às vezes quinta entrevista, dependendo da posição. Quanto mais alto o cargo, maior a exigência, tá? Ok. Pessoal, lembrando que, aproveitando aqui uma pausa para que vocês já elaborem mais algumas perguntas para o Ender e para os meninos, o formulário para quem quiser receber as horas por essa apresentação está no chat já, vocês podem estar submetendo para receber as horas. E fiquem à vontade para estar perguntando ao Ender, aos meninos, que a gente aproveita essa oportunidade da OSF, principalmente ela agora mais próximo da gente, não que ela já não tivesse antes, mas o pessoal do time faz parte da OSF, a gente tem essa chance. A Adriana, não sei se está correto o nome, a pronúncia, parece que foi citado o HTML, CSS, JavaScript como algo inicial muito importante para quem está aprendendo front. No caso do back, teria alguma coisa equivalente? Essa é uma boa pergunta, inclusive. Para a questão do back, né, a gente vai ter muitas divergências com relação à tecnologia, porque dependendo da vaga que você vai aplicar, dependendo de como você vai atuar na empresa, de qual divisão você vai entrar e tudo mais, eles vão pedir Java, né, basicamente, e vão pedir Node.js, né, por causa do pessoal que vai entrar no commerce, eles vão pedir Node.js, né, que é basicamente JavaScript, né, com algumas outras bibliotecas que também são baseadas em JavaScript, e para Digital Apps, normalmente Java. E aí, se você, a OSF entende que muitas das tecnologias que a gente trabalha, você não vai ter fácil acesso a ela para estudo, por exemplo, no YouTube ou procurando no Google, por exemplo, se você vai estudar Salesforce, por exemplo, se você vai ser um desenvolvedor Salesforce, na faculdade você não vê nada de Salesforce, você não vê nada de Salesforce zapeando pelo YouTube procurando tecnologias de back-end. Então, a gente vai te dar treinamentos e vai te dar um suporte gigante, né, com relação a essas tecnologias. Vamos supor que você é um desenvolvedor Java e quer trabalhar na divisão do commerce com Salesforce, com Node. Então, a gente vai te dar treinamento que você precisa saber, lógicas de programação, coisas do tipo, e o Eric, inclusive, pode falar um pouco mais sobre isso. Pronto, falando um pouco mais sobre... Pronto. Falando um pouco mais sobre essa questão das tecnologias e o que você precisa ter dentro do back-end, o Lucas já falou um pouco sobre a questão do Node.js, né, para a parte do e-commerce, né, e do Java para Digital Apps. Eu só pontuo também que, assim, dentro do Commerce Cloud, é o seguinte, até talvez fazer uma explicação para falar um pouco melhor como que é Salesforce, talvez para quem não conhece ainda. Assim, a Salesforce, eu posso comparar a exemplo do Google, que você vai ter vários produtos, né, ou para a Amazon, você vai ter vários produtos, né, a parte de cloud, a parte de marketing, e daí você vai ter toda uma diversidade de produtos. E o Commerce Cloud, né, é um desses produtos, né, para ser mais específico, que está dentro da Salesforce. E daí você, dentro desse contexto, vai ter a parte de JavaScript, só que não é o JavaScript vanilla, né, como a gente vai dizer, que não é o Node.js puro. Para quem conhece, o Rhino, ele é uma implementação, né, do JavaScript dentro do Java. Então, assim, se você tem conhecimento de Java, você vai ver ali similaridades, né? Vai ter muitos pacotes que tem dentro do Java, também tem ali dentro da API, né, do código do Commerce Cloud. Então, assim, o que eu preciso saber, Eric? O que tem que ter, Lucas? Se você conseguir ter essas noções, tanto de Java quanto de Node.js,
você já vai ter um bom caminho andado, tá certo? Ah, mas eu não sei Java, só sei Node.js. Não tem problema. Você vai vendo que com o tempo a parte de Java não é complexa ou não é difícil de aprender. Então você vai conseguir com o tempo ver e não vai ter dificuldade quanto a isso. E assim, quando eu falo de Java, vocês, se puderem, eu vou até escrever aqui no chat o nome da implementação para vocês entenderem o que eu estou falando. É dessa implementação, JavaScript, Rhino. Então, assim, vocês entendendo esse contexto do back-end já consegue ter um bom conhecimento, né? E a parte de programação, né, que sempre é importante. Se não conseguir responder a pergunta, se quiser uma coisa mais específica, pode mandar no comentário que a gente pode tentar responder. Tá bom? Tá. Só complementando. No fim das contas, se você domina conceitos de programação, como orientação a objetos, polimorfismo, padrão de projeto, você vai se dar bem em qualquer linguagem, se você domina bem esses conceitos. Né? Porque, no fim das contas, as diferenças vão acabar sendo mais de sintaxe. Né? Essas são as disciplinas mais importantes na faculdade. Ah, tá. Essa pergunta aqui. Qual é o programa que está aberto agora? Você ainda pode responder isso daí. Em relação aos programas que estão abertos hoje, tá? A gente está aberto o SF Academy. Ele é aberto praticamente todos os meses. Ele tem abertura nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Ele dá sequência nos meses de setembro, outubro e novembro. Tá? O Summer Internship, ele está acontecendo agora. Inclusive, a gente tem estagiários que estão participando do nosso programa hoje. Ele tem duração de 1 até 2 meses, de acordo com o tipo de tecnologia, tá? Mas atualmente a gente está com a SF Academy aberta. Pode explicar essa disciplinas. Tá. Sobre quais as disciplinas que são importantes. Né? Acho que eu falei um pouco, né, sobre essa questão da programação para o back-end e tudo mais. Só que eu considero que a grande maioria, se não todas as disciplinas, elas são muito importantes. Porque eu primo muito por um conhecimento em T. Né? O que é esse conhecimento em T? Você ter conhecimento raso, pelo menos, né, raso, em muitas áreas, e um conhecimento profundo em uma área específica, que é a forma T, certo? O que eu quero dizer? Muitas vezes você encontra soluções para problemas que inicialmente não estavam na linguagem que você está trabalhando, ou não é questão de desenvolvimento de código, mas às vezes é um insight que você tem que você só viu na disciplina de HC, por exemplo, ou insights que você teve na disciplina de matemática básica, ou na matemática discreta, por exemplo. Eu estava criando um slideshow, e eu precisei utilizar conceitos de matemática básica e matemática discreta, que eram conceitos de aritmética modular, por exemplo. Está fazendo um slideshow e eu precisei usar aritmética modular. E, por sorte, eu já conhecia a aritmética modular. Às vezes, a gente aplica o conceito sem nem saber, inclusive. Por que eu precisei aplicar essa aritmética modular? Porque, simplesmente, eu queria que, quando ele chegasse no último slide, ele não parasse, ele voltasse para o primeiro. E é isso que acontece. E aí, eu pegava o módulo, e, em vez de usar o índice, eu usava o índice no módulo do tamanho do array. E aí, por exemplo, eu tinha um array de 5 posições, tinha 5 fotos, e aí quando eu chegava, eu tinha 0, 1, 2, 3, 4, né? E quando eu chegava no 5, né, no índice 5, eu usava aritmética modular, porque 5, modo 5 vai ser 0, aí ele volta para o primeiro, e assim sucessivamente. Né? Então, são conceitos que a gente utiliza muito. Eu achei legal essa atrapalhando rapidinho. Eu achei legal essa pontuação do Lucas, porque eu lembro que também, um amigo meu, quando entrou na SF, o João Paulo, ele falou também sobre isso. Ele estava fazendo na época ED. Ele dizia que depois que ele entrou na SF, ele abriu a visão para dar importância a coisas assim que você deixava passando de dia. Como, por exemplo, ele teve que resolver um problema
um problema de questão de e-mails. Ele acabou vendo na disciplina de ED, que o que ele estava vendo sobre Quicksort, sobre a maneira que ele ordenava os envios, fazia totalmente diferença do que ele estava aplicando no dia a dia. Então, não é questão de aprender só tecnologia. Tem base importante que você acaba vendo a aplicação e o valor delas no dia a dia, seja no framework em si ou na atividade. E tem muita coisa que influencia, né? Tipo, eu quero colocar um botão na tela. Em que posição eu vou colocar isso? Eu tenho que estudar alguma coisa de psicologia para saber para onde os usuários eles vão olhar primeiro, em que área da tela é mais fácil do usuário clicar. Então, eu baseio isso em muitos estudos. Por exemplo, eu sei que a maioria dos meus usuários são destros. Então, quando eu vou colocar um botão decisivo, um botão importante, eu vou colocar do lado direito, porque fica mais perto do polegar direito do cara. Então, tem muitos estudos que não são simplesmente ligados à tecnologia em si, né? à programação, a conceitos de IOO, a conceitos de padrão de projeto. Né? Tem muita coisa relacionada. Inclusive, eu usei coisas de IHC para o meu projeto atual. Né? Então, eu usei até Moloch para exemplificar como é que o usuário ia interagir com o sistema. Massa, IHC é muito importante mesmo. Falando em IHC, pegando o gancho, o Aleph Ferreira perguntou se vocês costumam trabalhar com teste de front e back, ou seja, unitários, regressão ou end-to-end. Tá, eu queria responder. Pronto. Do back-end, dentro da divisão, né, de e-commerce, a gente está começando a ter um crescimento do uso dessa tecnologia, né, da parte de teste unitário, de regressão, e isso vai acontecer em vários momentos, assim, a depender do tipo de projeto, né, e do cliente, da maneira como ele vai querer o projeto. Mas sim, nós trabalhamos com testes unitários, e se vocês tiverem esse conhecimento e estiverem entrando dentro da empresa, vocês, em algum momento, né, dentro da possibilidade, vocês vão sim utilizar esse conhecimento, né, e vai ter sim esse tipo de uso dentro da divisão, certo? Opa, Outra coisa que eu acho interessante sobre essa questão dos testes, inclusive isso não vale só para os testes, mas vale para qualquer paradigma, qualquer linguagem que vocês estão utilizando, que vocês trabalham. Dependendo do cliente e da divisão que a gente usa tecnologias totalmente diferentes. Mas eles sabem, por exemplo, quando a gente está fazendo um contrato de novo projeto, o gerente, né, os gerentes lá de negócio, eles já procuram, gerente de serviço, no caso, eles já procuram as pessoas indicadas. Eu vou fazer um projeto novo de Adobe, né, Adobe AM, né, que é Adobe Experience Management. Então, eu sei quem são os caras que trabalham com Adobe, eu sei quem são os caras que trabalham com Java, eu quero que o projeto no front-end use React. Aí o cliente vai decidir se ele quer adicionar teste unitário, teste de regressão e tudo mais, e a gente defende isso, né, que o cliente adicione esse custo a mais, porque isso é um investimento. A gente pode poupar muito tempo de bug lá na frente, né, fazendo esse tipo de teste. Mas sim, a gente usa isso, mas tem clientes que optam por não utilizar por questões de custo ou por questões de prazo, por questões alheias. Né? Mas isso varia muito de projeto para projeto. Legal. Aproveitando que tu falou um pouco sobre a Adobe AM, quais são as tecnologias que vocês mais utilizam na OSF que não estão tão no mainstream, como as mais conhecidas como React ou algumas Java? Tá. Eu acho que eu não conheço todas, né, porque são muitas mesmo. Tá sempre surgindo um projeto novo e tá sempre surgindo alguém com uma ideia de uma tecnologia interessante para ser utilizada. Então, a gente utiliza bastante Adobe AM, né, que é uma ferramenta de gerenciamento de experiência, não só gerenciamento de conteúdo. Eles têm uma gama gigante de soluções para sistemas, né, em geral. A gente usa Sitecore, que é com .NET para Salesforce, que é para e-commerces.
A gente usa Cloud Crazy para os projetos de B2B, a gente usa Salesforce Commerce Cloud para os projetos de B2C, já teve projeto, inclusive a gente usa muitas tecnologias de mobile também, né, Kotlin, Android nativo, Swift para iOS, Objective-C, React Native, mas essas aí estão no trend, né? Mas é isso, eu acho que eu não consigo listar todas. E assim, também tem outras, como por exemplo, para quem conhece Heroku, tem muitas soluções que agora estão surgindo, trabalhando com Heroku. Para quem conhece também, né, MuleSoft, está tendo muitas integrações agora com o MuleSoft, porque você consegue dentro do teu e-commerce fazer integrações que não seria possível, né, dentro da própria API, você consegue trabalhar com isso. Então, tem outras coisas, né? Por exemplo, já falei do MuleSoft, tem Heroku. E assim, dentro da própria Salesforce, né? O Lucas já falou de alguma delas, que tem a parte do Site Core, tem o Cloud Crazy, tem o Commerce Cloud, e também tem outras, como por exemplo, Marketing Cloud, que você vai utilizar tecnologias onde você basicamente vai conseguir ter toda a gama de soluções para e-mail marketing, estratégias de negócio assim, nessa área. E tem outras coisas também ligadas a Service Cloud. Assim, e cada cloud vai ter a sua tecnologia mais específica, mas todas elas perpassam por tecnologias ou linguagem de programação, né? Cada uma específica para a sua. Então, é uma vasta gama. Bacana. Uma coisa que, tipo, por exemplo, vocês falaram muito sobre treinamento, sobre a importância do acompanhamento com o líder técnico e tudo, mas vocês têm alguma preparação, algum acompanhamento, ou então como é que vocês iniciam, por exemplo, já que vocês lidam muito com clientes externos, como é que vocês fazem essa preparação para quem está começando agora, passou pelo programa Academy, está iniciando esse acompanhamento dele de um primeiro projeto dele, como é que é a experiência dele com a equipe, como é que ele lida com o cliente, algumas informações sobre essa iniciação dele. Assim, Robson, seguinte, quando você entra na empresa, e eu falei sobre mentoria, e é nesse sentido, você não vai, digamos assim, entrei na empresa, vai ser meu primeiro projeto, como que eu vou conseguir lidar com as tarefas que eu recebo? Eu preciso de ajuda, eu preciso de norte. Então você recebe um mentor, né? O teu primeiro projeto vai estar aliado junto ao teu mentor e ele vai te dar direção, ele vai te dar um norte para você conseguir entender e se encaminhar dentro do projeto. Então, assim, não vai ter nenhum tipo de você fazer tudo sozinho, você procurar resolver as coisas, isso não vai existir em nenhum momento. E, assim, quando você fala de lidar com um cliente, quando você tem um nível, assim, ainda muito inicial, eu acho que é quase impossível você ter um contato direto com o cliente, né? Isso geralmente é feito com o líder de projeto, né? Com o arquiteto ou com o líder técnico. Porque eles vão conseguir, né, ter mais experiência e vai ter um pouco daquelas skills que eu já estava falando, né, de você conseguir gerenciar conflito, gerenciar problemas e lidar com esses casos, às vezes demanda uma experiência maior que você até pode, talvez, a parte técnica entender, mas às vezes se perde em como responder para o cliente. Então, esse contato entre cliente e um desenvolvedor júnior, né, ele é praticamente, né, zero, assim, no início, logo, né? Mas eu já tive várias oportunidades de estar lidando, né, com o cliente diretamente. Eu trabalhei com o pessoal da Amazon. Eu estava implementando uma solução para criar uma solução de pagamento. E, assim, eu estava lidando diretamente com o cliente, mas eu não estava sozinho. Eu tinha uma pessoa que estava ali por trás, né, gerenciando tudo, me guiando, e se caso eu tivesse, talvez, cometendo alguma falha, algum erro, a pessoa, opa, Eric, peraí, deixa eu falar agora. Então, assim, você sempre vai ter esse apoio, esse suporte. Beleza?
Bacana, viu? É uma coisa que eu pergunto para poder alinhar com que tem pessoas que não na live não entram no mercado ainda, tem pessoas que já entraram na live, já passaram por uma boa, uma experiência, então a gente acaba alinhando as expectativas. Uma pergunta, eu acho que é mais pro Ender, até para a gente entender muito, já que vocês sempre acabam ofertando sempre vagas de oportunidades, você tinha falado até um pouco questão do escritório. Se lotar o escritório, a USF para de contratar, vocês têm planos para expandir ainda mais, seja em Quixadá ou seja regionalmente? Então, hoje, atualmente, a gente tem no escritório 48 posições. A gente tem 30 funcionários hoje, só que é o seguinte, a gente tem que entender, inclusive, já levando para um dos primeiros fatores, a USF, a nossa ideia de estender o home office, tá? Dar essa oportunidade para as pessoas de trabalharem de casa e a gente ter um ponto de apoio, o escritório, tá? Existe uma possibilidade de extensão? Conforme a necessidade, talvez sim. No momento, a gente não é possível, isso não é algo, uma discussão que a gente pode ter agora, por exemplo, mas é o seguinte, se a gente fosse basear no passado, a gente começou com poucas salas, por exemplo, poucas posições, e foram expandindo, hoje a gente tem 48 posições. Só que, diante da situação atual, principalmente, e considerando também que o primeiro valor que eu apresentei em relação ao SF, essa parte de você trabalhar, seja de onde for, a ideia é que o escritório ele seja somente um ponto de apoio, tá? E a gente vai crescendo conforme existe a possibilidade de ser crescido, de crescimento, na verdade, tá? Eu, por exemplo, eu nem piso mais no escritório, né? Inclusive, boa parte das pessoas, na verdade, a USF toda, depois da quarentena, ela liberou todo mundo para fazer home office, né? Tava todo mundo, não tinha ninguém no escritório, o escritório estava fechado, né? Ele abria simplesmente para quando a gente tinha algum problema que acontecia lá dentro, nas máquinas que a gente tinha deixado lá, ou o alarme, ou qualquer coisa desse tipo, e tava todo mundo de casa. Inclusive, até agora, deve ter umas 3 pessoas no máximo no escritório, né? Eu tô aqui em casa, o Eric fica na casa dele, o próprio Wendel, que é o gerente do escritório, muitas vezes está trabalhando em casa, né? Então, tão cedo o escritório não vai ficar lotado, né? E muito provavelmente, se ficar lotado, a gente vai eleger pessoas que quiserem para fazer o home office, né? Para liberar vagas, ou o próprio cara que está sendo contratado, né? Dependendo do nível de senioridade do cara, dependendo de como que esse cara trabalha, né? Se a gente pode confiar essa responsabilidade de deixar o cara sozinho em casa, né? Se o cara tem essas skills de comunicação que funcionam bem remotamente, né? Não tem motivos para a gente não liberar o cara para trabalhar de casa, né? Gostaria de fazer uma pergunta em relação a esse contexto aí assim, do dia a dia, né, de trabalho da OSF, como que é a parte de projeto, assim, dividir em squad, como que é rotativo, ou você tem um time fixo, como que são as questões relacionadas mais à cultura de trabalho remoto, né? Só para contextualizar um pouco, eu pergunto isso porque algumas empresas, às vezes, abrem possibilidade de remoto, mas às vezes não tem uma cultura de trabalho remoto ainda muito formada, e aí o cara fica largado, ele trabalha remoto, as reuniões acontecem presencial e ele não está lá, então como que funciona essa parte na USF já? Tá, a gente tem uma ferramenta, inclusive o nosso gerenciamento, né, os nossos líderes aqui, eles sempre nos gerenciaram remotamente, desde sempre, né? Claro que a gente ficava no escritório, mas a liderança era sempre remotamente, os caras estavam em Fortaleza e a gente fazia reuniões diárias via ferramenta de comunicação, via Slack, que é a ferramenta que a gente utiliza hoje, a gente já utilizou o Spark, já utilizou... sei lá, a gente já utilizou várias ferramentas, né, de comunicação, inclusive o Zoom é uma das que a gente utiliza hoje para reuniões. Como é que acontece? Vou falar aqui do dia a dia, realmente como é que acontece, como é que está acontecendo para mim. Inclusive, a OSF, ela nem sabia como é que não era fazer home office, né, quando a OSF comprou a iFactory, né, ele não sabia como era não trabalhar home office, entendeu? Eles só trabalham home office, né? Os caras têm escritório só para servir de base e tal. Se o cara não quer trabalhar em casa, ele vai para o escritório. E aí, o que acontece com a gente, né?
Dependendo do seu nível, como eu já falei, esse cara começa com o Júnior Zero, logicamente ele vai precisar de um acompanhamento maior e tal. Ele vai precisar passar alguns meses ainda no escritório com acompanhamento dos colegas dele. No caso da pandemia, no caso da quarentena, a gente já tá fazendo todo mundo praticamente home office mesmo. E aí, o horário das reuniões e as reuniões em si, elas são sempre combinadas com o seu gerente, com o cliente e tudo mais, com quem deve participar. Então, é te mandado um invite por e-mail, vai ter reunião, nossas reuniões, nossas daily meetings, né, porque a gente utiliza uma versão do Scrum, né, que dificilmente a gente consegue implementar 100% do Scrum. Então, a gente tem as daily meetings e a gente escolhe esse horário com o gerente e tudo mais, ou com o cliente, depende muito de projeto para projeto, depende das suas funções e tal. No meu caso, eu tenho reuniões diárias com o cliente e com o meu gerente, né, que é o diretor da divisão de mobile que eu trabalho. Todo dia, 1h a gente se reúne, porque o nosso cliente é de Washington, nos Estados Unidos, e o meu diretor, ele é romeno. Então, quando a gente se reúne essa 1h na Romênia são 7 da noite, e nos Estados Unidos são 9 da manhã. Então, é o único horário que dá certo para a gente fazer. E a gente tem um link, a gente tem um invite que a gente entra todo dia no Zoom e passa os status. Eu fiz isso, isso e isso. Até o final do dia eu vou estar fazendo isso. Até amanhã é isso. Eu não tenho nenhum impedimento quanto ao que eu estou fazendo agora. Ou eu tenho um impedimento e a gente vê como é que resolve. Todo mundo fala o seu status do dia, né? E é isso. E aí todo mundo segue fazendo o seu trabalho. E aqui tem uma vantagem muito interessante que seu líder não vai precisar ficar, ele não precisa ficar olhando diretamente o que você está fazendo, se você logou horas, sei lá, onde é que você está. Ele quer saber se no horário da reunião você está presente, você fez o que deveria ser feito, e ele não está nem aí se você acorda 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, ele não está aí se você acorda esses horários. É claro que a gente tem, antes a gente tinha uma limitação, mas que sempre pode ser conversado com o seu gerente, né? No meu caso, eu posso acordar até 1h porque a minha reunião, meu dia de trabalho pode começar 1h porque minha reunião só é 1h, contanto que eu faça as minhas 8 horas diárias e que eu entregue o que eu tenho que entregar, né? A OSF entende que não adianta você se acordar 7 horas da manhã, se 8 horas da manhã você não vai estar sendo produtivo, né? Eu preciso de funcionários, eu preciso de colaboradores que sejam produtivos, que trabalhem voltados para resultados, que é um dos nossos valores, né? Então é isso. Alguma coisa para complementar, Eric? Eu, dentro da divisão, né, do e-commerce aqui em Quixadá, eu acho que eu fui a primeira pessoa, se não uma das primeiras, não lembro, mas assim, olha, uma das coisas que foi percebido, todo meu time, basicamente, sempre foi um time que trabalhava, não no escritório, mas tinha gente que trabalhava na Ucrânia, trabalhava nos Estados Unidos, trabalhava aqui na Colômbia, e assim, você tem todas essas diferenças, e assim, às vezes é muito mais vantajoso você como funcionário, aquilo que você estava falando agora há pouco, de você às vezes trabalhar um pouco mais tarde, ao invés de ter que trabalhar às 7 horas da manhã, porque às vezes o teu time não está online, né? Como você está trabalhando com o pessoal, sei lá, da Colômbia, ou o pessoal ali dos Estados Unidos, ou do Canadá. Então, assim, você tem essa flexibilidade. E é claro que depende muito da divisão que você está, das condições que você tem, como que você se apresenta, mas possibilidades existem e, assim, se você tiver de conversar com o seu líder, com o seu gerente, você pode muito bem, cara, eu quero trabalhar de casa essa semana porque eu estou muito atarefado, eu tenho que ir para faculdade, eu tenho que entregar o conteúdo do TCC, e para mim isso é o melhor trabalho de casa porque eu consigo ganhar um tempinho na questão do deslocamento. Então, assim, a USF, ela tem essa cultura, né? E até é estranho você não ter home office, certo? E assim,
existe essa possibilidade e ela é muito visível e clara. Acho que era isso que eu queria falar. Beleza, valeu. Alguma dúvida, Isaac? Ainda ou tudo certo? Não, respondido. Gente, tá muito bom, né, de pergunta. Eu acho que o pessoal já tá ficando cansado aí. Já chega uma 9h15, né? Eu queria agradecer o Lucas. Eu não tive a oportunidade de ser professor dele, nem do Eric, né? Não conheci como alunos, mas conheci agora, né? Queria agradecer a presença dos dois, do Wendel. E a gente vai encerrar agora, tá, Wendel, essa apresentação. E qualquer... Pode falar. Tá. Eu só queria dizer, se qualquer pessoa, tanto que esteja presente como que vinha assistir esse vídeo, tiver alguma dúvida, pode falar com a gente. Eu convido, inclusive, não nesse momento, mas pelo menos no momento mais futuro, mas para conhecer o escritório de Xadá, caso tenha interesse, de repente agendar uma conversa, tirar dúvidas, eu me disponibilizo para isso, sem nenhum problema. Pode conversar com a gente em redes sociais, pode ficar à vontade, tá? Tanto eu, o Lucas, o Eric, qualquer outra pessoa que trabalha na SF, tenho certeza que a gente vai ajudar da melhor forma possível. Eu acredito que, como recrutador, eu acredito que uma das principais qualidades que a gente tem, características, na verdade, que a gente tem que apresentar, é a questão da honestidade. Então, eu acho muito válido, por exemplo, ter trazido o Lucas, ter trazido o Eric, e colher alguns depoimentos, por exemplo, de algumas pessoas que trabalham aqui, para a gente nunca vender a empresa mais do que ela é. Tá? Então, o que eu quero muito de vocês é que apresentar a empresa para vocês, apresentar os benefícios que a gente, o que a gente está oferecendo. Eu ia trabalhar com a questão de plano de carreira, eu ia trabalhar com benefício, só que eu resolvi optar pela questão dos nossos valores, que são muito mais importantes do que isso. Então, continuem dessa forma, tipo, continuem estudando, continuem se dedicando, porque o mercado está aberto. A USF ele recebe grandes pessoas, né? Das 30 pessoas que trabalham com a gente, 28 pessoas são da UFC, de Quixadá. Tá? Sem falar de outras pessoas que estão no escritório de São Paulo, e isso que me inclui, que eu não sou da área. Tá? Então, a gente tem 28 pessoas que são da UFC hoje, e a gente tem pessoas, inclusive, de Quixadá, que já estão em Fortaleza, que estão em São Paulo. Tá? Fiquem sempre atentos à questão à questão dos nossos programas. São programas muito bons, a gente tem pessoas, a gente tem muitos exemplos. Tá? E um dos cuidados que eu sempre tenho é nunca vender a empresa mais do que ela é. Por isso que, caso vocês tenham dúvida, caso vocês queiram, precisem de alguma informação, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar responder da melhor forma. Tá? Eu agradeço ao Vladimir, agradeço todo o pessoal do PEST, o apoio que a gente recebeu, e eu espero que esse seja o primeiro passo que a gente esteja dando. Tá? A nossa ideia é a gente ficar muito mais conectado com vocês, porque a gente tem pessoas muito boas, a gente tem muitas pessoas boas aí da UFC, né? Uma universidade que capacita muito bem os profissionais, e a gente recebe esses profissionais e inclui eles no mercado de trabalho. Então, é uma parceria excelente. Agradeço ao Paulo pela atenção de novo e cada um de vocês. Tá? Mais uma vez, a gente se disponibiliza para qualquer questão que vocês venham a ter, pode ficar à vontade. Podem ficar à vontade, na verdade, para conversar com a gente, tá? Tá bom. Paulo, quer falar alguma coisa? Quero só agradecer ao Eric, agradecer ao Lucas pela disponibilidade, por ter esse momento e passar a experiência de vocês. É muito legal estar vendo vocês nesse momento, assim, no futuro. Queria dar os parabéns ao PET por ter feito essa ponte tão bem e ter organizado esse evento, ter proporcionado esse momento. E agradecer, espero que esse seja o primeiro, assim, seja mais um dos momentos que a gente tenha junto nessa parceria, nessa conversa, nessa troca de experiência, tá? Abraço, parabéns a todos. Tá bom. Eu vou parar aqui.